Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O vento fresco da manhã soprava pelas ruas movimentadas de Nova York, e Emma, de 24 anos, caminhava rapidamente para o trabalho, com uma expressão de cansaço no rosto. Desde que seus pais morreram em um acidente quando ela era criança, sua vida tinha sido uma sucessão de biscates e sacrifícios. Mas Emma nunca perdeu a gentileza ou a disposição para ajudar os outros. De repente, um grito rompeu o barulho da cidade. Uma senhora perdida no meio do trânsito parecia prestes a ser atropelada por um táxi que buzinava freneticamente. Sem pensar, Emma correu, agarrou o braço da senhora e a puxou para longe do perigo. Com o coração disparado, ela sentiu uma estranha familiaridade nos olhos da senhora. "Obrigada, minha querida", murmurou a mulher com a voz trêmula, mas gentil. Emma deu um sorriso envergonhado. "Não é nada, senhora. Só estou feliz que esteja bem." A senhora idosa Clarice Montgomery insistiu em acolher Emma em sua residência. "Quero lhe agradecer. Você salvou minha vida. Você merece mais do que apenas um agradecimento." Na suntuosa casa, decorada com pinturas antigas e móveis luxuosos, Emma sentiu um calor estranho, como se algo a atraísse para aquela mulher. Então Clarice falou lentamente com emoção palpável. "Emma, minha filha, você não sabe, mas eu sou sua avó. Tenho procurado você todos esses anos." Emma sentiu o mundo ao seu redor cambalear. Sua avó, desaparecida desde a infância, estava diante dela, viva e ainda mais incrível, rica além de tudo que ela jamais imaginara. Lágrimas brotaram, uma mistura de alegria, choque e confusão. Depois de tantos anos de solidão e perguntas sem resposta, o destino acabará de lhe conceder o mais precioso dos milagres: reunir-se com sua família perdida por meio de um simples ato de bravura. Emma ficou paralisada na ampla sala de estar, incapaz de desviar o olhar da mulher sentada à sua frente. Clarice Montgomery, sua avó muito perdida, parecia real, mas irreal para ela. Cada detalhe, as rugas elegantes em seu rosto, seu perfume sutil, o calor de seu olhar, despertava memórias enterradas. Fragmentos de uma infância que Emma julgava perdida para sempre. "Eu sei que você tem muitas perguntas." Clarice começou com uma voz suave, quase frágil. "E eu vou te explicar tudo, mas primeiro, quero que saiba que eu sempre te amei." Emma sentiu as lágrimas brotarem. Ela passará a vida inteira se perguntando o que havia acontecido com sua família e, de repente, todas as respostas estavam ali. No entanto, uma parte dela ainda se recusava a acreditar que aquilo era real. Clarice então lhe contou sua história. Após a morte de seus pais, circunstâncias complexas a forçaram a desaparecer. Ela fora forçada a proteger sua família de inimigos poderosos que cobiçavam sua fortuna. Emma ouviu, cativada e comovida, cada palavra reacendendo uma mistura de dor e conforto. Então Clarice colocou a mão sobre a de Emma. "E agora? Você deve saber que sua vida vai mudar. Eu quero que você venha morar aqui comigo. Eu quero te proteger e, acima de tudo, compensar todo esse tempo perdido." Emma sentiu o coração disparar. O luxo da casa, as promessas de segurança e apoio, tudo parecia irreal. Mas, acima de tudo, foi a ideia de se reconectar com a família, de reencontrar a avó que tanto procurava, que lhe deu forças para acreditar naquele milagre. Pela primeira vez em anos, Emma sorriu abertamente, deixando para trás o barulho das ruas e suas preocupações do passado. Um novo capítulo em sua vida havia acabado de começar, repleto de mistérios, descobertas e segredos que ela jamais imaginara. Na manhã seguinte, Emma acordou em um quarto suntuoso, com cortinas de veludo e paredes adornadas com pinturas antigas. A realidade de sua nova vida ainda parecia irreal. Vestiu-se lentamente, cada movimento lembrando-a de que sua avó não estava apenas viva. Ela era imensamente rica. Na sala de jantar, Clarice o esperava com um suntuoso café da manhã. "Emma, eu sei que é muita coisa para assimilar", disse ela suavemente, "mas há coisas que você precisa saber sobre a nossa família e o futuro que podemos construir juntos." Emma sentou-se atentamente. Clarice explicou que a família Montgomery era uma das mais influentes no mundo dos negócios e da filantropia. No entanto, muitos segredos cercavam essa fortuna: sócios corruptos, inimigos à espreita em cada fraqueza e mistérios deixados por seu falecido filho, o pai de Emma, que poderiam ameaçar sua segurança. "E você, minha querida Emma?" Clarice continuou, olhando-a diretamente nos olhos, herdou não apenas uma fortuna, mas também uma responsabilidade. Sua vida nunca mais será a mesma. Emma sentia uma mistura de excitação e medo. A ideia de ter acesso a este mundo luxuoso era fascinante, mas a sombra dos perigos e possíveis inimigos a deixava ansiosa.
No entanto, ela sabia que seu encontro com a avó não fora acidental. Sua coragem e gentileza a trouxeram até ali, e agora ela precisava aprender a navegar em um universo que conhecia apenas de histórias. Após o café da manhã, Clarice guiou Emma pela casa e lhe mostrou documentos, fotos e cartas do passado. Cada objeto contava um pedaço da história compartilhada, e cada revelação aproximava Emma da verdade sobre suas origens e o complexo mundo da família Montgomery. Enquanto Emma olhava pela janela para as luzes cintilantes da cidade, mais tarde naquele dia, percebeu que sua vida havia mudado drasticamente. Ela não era mais uma jovem comum, agora era herdeira de uma vasta fortuna e segredos profundamente enterrados, e teria que decidir como usá-los, enquanto protegia sua nova família. Nos dias que se seguiram, Emma mergulhou de cabeça em sua nova vida. Ela seguia Clarice por toda parte, aprendendo sobre os negócios da família, descobrindo fundações filantrópicas e se familiarizando com as luxuosas propriedades da família Montgomery. Mas por trás dessa fachada brilhante pairava uma tensão opaca. Certa noite, enquanto Emma e Clarice terminavam um jantar tranquilo, o telefone da senhora tocou. A secretária anunciou uma reunião urgente com um colega influente, mas a voz do outro lado da linha não era a que esperavam. Palavras ameaçadoras foram proferidas quase sem disfarce. Alguém estava monitorando a família Montgomery e questionando as decisões financeiras de Clarice. Emma sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Quem poderia querer nos fazer mal? Perguntou com a voz trêmula. Clarice suspirou, os olhos carregados de gravidade. Desde que perdemos seu pai, várias pessoas cobiçaram nossa fortuna. Achei que você estaria segura, mas sua aparência, hesitou por um instante, atraiu atenção. Nos dias seguintes, Emma começou a notar sinais preocupantes, cartas anônimas, olhares insistentes de estranhos na rua e ligações estranhas a qualquer hora. Ela rapidamente percebeu que sua vida comum havia acabado. Para proteger a neta, Clarice decidiu tomar medidas, reforçou a segurança, monitorou as comunicações e se preparou para qualquer cenário. Emma, embora nervosa, sentia-se mais próxima da avó do que nunca. Cada perigo compartilhado as aproximava e revelava a força do vínculo familiar que elas julgavam perdido. Certa noite, enquanto Emma estava sentada sozinha em seu quarto, refletindo, um pensamento lhe ocorreu. Não era apenas sua riqueza que os colocava em perigo. Havia um mistério em torno do desaparecimento de sua avó e segredos de família que algumas pessoas fariam de tudo para descobrir. E se esses inimigos soubessem de algo que Emma ainda não sabia? A jovem sentiu o coração disparar. Sua vida acabará de tomar um rumo inesperado. Ela não era mais apenas a heroína de um ato de coragem, mas agora era uma herdeira em um mundo perigoso, onde cada sorriso podia esconder uma ameaça. Emma começava a se adaptar à nova vida, mas sabia que a ameaça ainda pairava. Clarice, atenta e cautelosa, havia reforçado a segurança da casa e contratado agentes de confiança. No entanto, Emma sentia que precisava aprender a se defender de uma maneira diferente, compreendendo o complexo mundo dos negócios e segredos de sua família. Certa tarde, Clarice apresentou Emma a um jovem advogado e conselheiro de confiança, Marcus Bennett. Alto, elegante e notavelmente inteligente, Marcus trabalhava para a família Montgomery havia anos. Ele conhecia cada detalhe dos casos e parecia ser o único capaz de navegar nas águas turvas dos inimigos de Clarice. Emma, eu sei que tudo isso é avassalador, disse Marcus com um sorriso tranquilizador, mas vou te ajudar a entender o que está acontecendo. Você não está sozinha. Com o passar dos dias, Emma descobriu alguns aliados inesperados. A ex-secretária de Clarice, uma mulher discreta, porém astuta, chamada Lydia, revelou informações cruciais sobre ameaças externas. Parceiros financeiros dispostos a trair, rivais invejosos e até mesmo parentes distantes com ambições próprias. Juntos, Emma, Marcus e Lydia começaram a analisar cada documento, cada correspondência, cada pista que pudesse revelar as intenções do inimigo. Emma percebeu que não era mais apenas uma herdeira passiva, precisava aprender a pensar estrategicamente, a se proteger e a entender o complexo jogo que se desenrolava ao seu redor. Certa noite, ao sair da biblioteca, Emma avistou um homem misterioso observando a propriedade da rua. Antes que ela pudesse reagir, ele desapareceu nas sombras. Seu coração batia forte. Este simples incidente confirmou que ela suspeitava o tempo todo. Os inimigos não estavam longe, e sua curiosidade sobre a família Montgomery era mais intensa do que nunca. Pela primeira vez, Emma compreendeu que essa vida de luxo tinha um preço. Cada sorriso podia esconder perigo, cada confiança podia ser traída. Mas ela também sentia uma nova determinação: proteger a avó, defender sua nova família e enfrentar segredos e ameaças com coragem.
Algumas semanas se passaram desde que a vida de Emma virara de cabeça para baixo. Ela começara a entender o funcionamento interno do mundo da avó, mas logo descobriria que as ameaças não eram apenas distantes ou anônimas. Eram próximas e bem organizadas. Certa manhã, enquanto Emma caminhava pelos jardins da propriedade, Lida chegou apressada. Emma, venha depressa, disse ela com o rosto pálido. Documentos importantes haviam desaparecido do escritório de Clarice. Contratos confidenciais? Cartas de parceiros financeiros e até informações sobre as propriedades da família Montgomery. Clarice, normalmente tão calma, demonstrou genuína preocupação. Isso é mais do que uma simples intrusão. Alguém quer nos enfraquecer, murmurou. E temo que seja alguém próximo a nós. Emma sentiu o coração apertar. Os inimigos não eram apenas estranhos observando a casa de fora, eles poderiam estar entre aqueles em quem confiavam. Marcos analisou rapidamente a situação. Os documentos roubados dizem respeito a sociedades mais sensíveis. Se essas informações caírem em mãos erradas, podem arruinar a família. Nos dias seguintes, Emma participou ativamente da investigação. Ela descobriu pistas sutis, uma fechadura arrombada, rastros no chão e até mesmo um olhar desconfiado durante uma reunião com um dos associados de Clarice. Aos poucos, um padrão emergiu. A conspiração vinha de dentro. A tensão aumentou quando um bilhete anônimo foi encontrado na mesa de Emma. Você não sabe de nada. Em breve, tudo que você ama desaparecerá. A ameaça era clara, pessoal e perturbadora. Emma percebeu que sua ingenuidade de jovem reunida com a família não era mais suficiente. Ela precisava ser inteligente, cuidadosa e corajosa. Pela primeira vez, Emma sentiu o peso de sua responsabilidade. Sua avó contava com ela, a fortuna da família estava em jogo e os inimigos se aproximavam. Mas em vez de recuar, Emma sentiu uma nova força. Estava pronta para confrontar as conspirações, proteger aqueles que amava e mostrar que sua bravura não era apenas um ato isolado, mas o início de uma determinação inabalável. Os dias que se seguiram ao roubo dos documentos foram tensos. Emma, Marcos e Lídia trabalharam incansavelmente para cruzar as evidências, identificar suspeitos e proteger a casa. Cada movimento era calculado, cada sorriso observado com desconfiança. Certa noite, enquanto Emma revisava as imagens da câmera de vigilância, notou algo estranho. Um dos empregados da casa, um homem aparentemente dedicado chamado Paul, frequentemente permanecia nas áreas restritas, como se estivesse procurando por algo. Seu comportamento não era o de um simples servo leal. Emma mostrou a filmagem para Marcos e Clarice. Vejam os movimentos dele, ele sabe exatamente para onde olhar, disse ela com a voz firme. Marcos assentiu. É ele. Paul é o nosso traidor. O confronto era inevitável. Emma, acompanhada por Clarice e Marcos, confrontou Paul no salão principal. O homem, surpreso, mas tentando manter a compostura, tentou negar. Mas as evidências eram contundentes. Os vídeos, os documentos encontrados escondidos em seus pertences e mensagens comprometedoras. Por que Paul? Perguntou Clarice, com a voz trêmula, mas autoritária. Depois de tudo que fizemos por você. Paul olhou para baixo, incapaz de sustentar o olhar. Você não entende. Eu só queria ganhar a minha parte. Achei que você não me amasse de verdade, gaguejou, revelando sua ganância e ciúme. Emma sentiu uma raiva ardente crescer dentro dela, mas também entendeu a importância de manter a estratégia. Sua traição poderia ter destruído esta família, disse ela calmamente. Mas agora você responderá por suas ações. Graças à intervenção de Marcos, Paul foi imediatamente neutralizado e colocado sob rigorosa vigilância, enquanto Clarice recuperava todos os documentos confidenciais. Emma sentiu uma mistura de alívio e amargura. A primeira ameaça interna havia sido eliminada, mas ela sabia que aquilo era apenas o começo. No entanto, a aprovação fortaleceu Emma. Ela se sentiu mais confiante, mais determinada e, acima de tudo, mais próxima da avó. Ela entendeu que proteger a família Montgomery não era apenas uma questão de sorte, mas de coragem, vigilância e união. Ao cair da noite sobre a suntuosa mansão, Emma estava parada junto à janela, contemplando a cidade iluminada lá embaixo. Ela sabia agora que sua vida havia mudado para sempre e que cada desafio a aproximava da mulher que estava destinada a se tornar forte, resiliente e pronta para enfrentar quaisquer tempestades que surgissem. Emma havia sobrevivido ao seu primeiro choque real, a traição interna, mas ela sabia que os perigos vinham de algo muito mais profundo. As pistas sugeriam que a trama não se limitava a um único funcionário invejoso. Forças poderosas, invisíveis e influentes estavam de olho na família Montgomery. Certa manhã, Marcos conduziu Emma e Clarice ao seu escritório particular.
A tela do computador exibia informações perturbadoras, transferências financeiras suspeitas, ligações anônimas de empresas desconhecidas e ligações com figuras influentes nos negócios e na política. O que estamos enfrentando, explicou Marcos, não é apenas um ladrão. São inimigos muito poderosos, capazes de manipular o sistema judiciário, a opinião pública e até mesmo alguns bancos. Se não agirmos com cuidado, eles podem tomar o controle de tudo o que construímos. Emma sentiu um nó de ansiedade se formar no estômago, mas se recusou a ceder ao medo. Temos que agir, disse ela com firmeza. Eu me recuso a deixar esta família ser destruída. Clarice, impressionada com a determinação da neta, colocou a mão em seu ombro. Emma, você já demonstrou uma coragem incrível. Mas desta vez, teremos que ser estratégicos. Cada passo deve ser calculado. Nos dias seguintes, Emma participou ativamente da vigilância e do planejamento. Aprendeu a decodificar mensagens codificadas, identificar potenciais aliados e desmascarar ameaças ocultas. Ela entendeu que a riqueza da avó atraía não apenas inveja, mas também intenções maliciosas altamente organizadas. Certa noite, enquanto relia documentos na biblioteca, Emma encontrou uma carta escondida em um livro antigo, assinada por um nome que ela nunca tinha ouvido antes. A mensagem era clara, alguém observava cada movimento dela e sabia de sua proximidade com Clarice. Emma percebeu então que a ameaça era mais pessoal do que ela imaginara. Não era apenas a fortuna de sua avó que estava em jogo, mas também a segurança imediata delas. Ela se sentia ao mesmo tempo assustada e determinada, proteger sua família, confrontar aqueles inimigos e descobrir a verdade sobre aqueles que os observavam agora se tornava sua missão. Enquanto a lua iluminava a cidade, Emma sabia que nunca mais poderia retornar à vida que conhecera. Ela precisava se tornar mais forte, mais astuta e mais vigilante, para sobreviver em um mundo onde o perigo podia surgir de qualquer lugar. Após descobrir a magnitude da ameaça externa, Emma percebeu que não podia mais permanecer passiva. Junto com Marcos e Clarice, ela começou a desenvolver um plano para proteger a família Montgomery e frustrar as conspirações de inimigos poderosos. Marcos propôs fortalecer alianças estratégicas com parceiros de confiança e monitorar movimentações financeiras suspeitas. Mas havia uma pessoa que ninguém considerava como aliada: Olivia Sanders, ex-jornalista investigativa conhecida por revelar grandes escândalos financeiros. Ela possuía contatos e informações que nem mesmo Marcos conseguiu obter. Clarice contatou Olivia e após um encontro discreto, elas concordaram em colaborar. Olivia impressionou Emma com sua inteligência e determinação. Se você quer sobreviver neste mundo, disse ela, precisa pensar como eles e antecipar cada movimento. Ao longo de vários dias, Emma aprendeu a analisar situações como uma estrategista. Ela estudou arquivos, identificou inconsistências em transações e começou a identificar os pontos fracos de seus inimigos. Pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente útil, não apenas como uma neta corajosa, mas também como uma parceira ativa na proteção da família. Certa noite, enquanto finalizavam um plano para garantir ativos financeiros e expor rivais, Emma recebeu uma ligação anônima. Sabemos que você está planejando algo. A voz era gélida, mas desta vez Emma não recuou. Ela respondeu calmamente: se você acha que pode nos intimidar, está enganado. Você não conhece Emma Montgomery. Foi um ponto de virada. Emma percebeu que o medo não podia mais guiar suas ações. Com Marcos, Clarice e Olivia ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar inimigos, proteger sua família e revidar com inteligência. Alianças inesperadas e estratégias bem pensadas tornaram-se suas novas armas. Enquanto observava a cidade cintilante do escritório da avó, Emma sentiu uma nova força invadi-la. O perigo era real, mas ela não estava mais sozinha. E pela primeira vez, sentiu-se pronta para lutar não apenas pela sua sobrevivência, mas também pela de sua nova família. As semanas de preparação estavam finalmente chegando ao auge. Emma, Marcos, Clarice e Olivia haviam elaborado um plano meticuloso para enfrentar inimigos poderosos e proteger a fortuna da família Montgomery. Cada detalhe havia sido verificado, cada movimento previsto. No entanto, a adrenalina subia à medida que o momento decisivo se aproximava. Tudo começou com um encontro aparentemente inocente com um parceiro de negócios influente. Os inimigos pensavam que poderiam manipular Clarice, mas não sabiam que Emma e sua equipe haviam previsto cada plano. Durante o encontro, Emma observava atentamente os gestos e as palavras dos participantes. Cada sorriso falso, cada hesitação, cada movimento suspeito confirmava suas suspeitas. Os traidores estavam presentes e prontos para agir. Com um sinal discreto, Olivia ativou um sistema de monitoramento em tempo real,
registrando cada interação e cada tentativa de manipulação. Marcos, por sua vez, estava pronto para neutralizar qualquer manobra financeira questionável. Emma sentiu o coração disparar, mas manteve o foco. Ela havia aprendido a não se deixar dominar pelo medo. Quando inimigos tentaram assumir o controle de uma transação importante, Emma interveio. Com calma e precisão, revelou as evidências reunidas, documentos falsos, mensagens codificadas e transferências suspeitas. Os traidores, pegos de surpresa, só puderam assistir ao fracasso do plano. A audácia e a inteligência de Emma neutralizaram o ataque. Clarice, comovida e orgulhosa, colocou a mão no ombro de Emma. Você demonstrou uma coragem e uma lucidez incríveis. Você não é mais apenas minha neta, você é minha parceira nesta batalha. Com os inimigos neutralizados, Emma percebeu que aquela vitória era apenas o começo. Outros perigos poderiam surgir, mas ela agora havia adquirido uma confiança inabalável em si mesma e em sua capacidade de proteger sua família. O confronto havia revelado sua força interior, sua determinação e sua capacidade de enfrentar desafios com inteligência e coragem. Ao cair da noite sobre a cidade, Emma contemplava o horizonte iluminado, consciente de que sua vida havia mudado para sempre. Ela não era mais a jovem vulnerável de outrora, era uma herdeira, uma estrategista e uma protetora da família, pronta para enfrentar qualquer tempestade que surgisse. As semanas seguintes foram um período de consolidação e reflexão. Depois de frustrar tramas internas e externas, Emma e sua avó Clarice finalmente conseguiram respirar. A casa, antes palco de tensão e ameaças, aos poucos recuperou uma atmosfera de serenidade e segurança. Emma, agora totalmente integrada à vida da família Montgomery, ganhava confiança em suas decisões e em seu papel de protetora. Ela seguia os conselhos de Marcos, mas também ousava impor suas próprias ideias. Sua capacidade de analisar situações, antecipar perigos e agir com determinação havia transformado sua personalidade. Ela não era mais apenas uma jovem corajosa, havia se tornado um pilar sólido da família. Um dia, enquanto explorava a biblioteca particular de Clarice, Emma descobriu uma carta antiga, cuidadosamente escondida entre 2 livros. A carta, escrita pelo pai de Emma antes de sua morte, revelava um segredo final. Ele planejara dar a Emma um papel ativo nos negócios e na filantropia da família, acreditando que ela protegeria o legado com integridade e coragem. Emma sentiu uma onda de emoção invadi-la. Todas as provações pelas quais passará, a perda dos pais, a solidão, o perigo, haviam preparado o terreno para aquele momento. Ela compreendia que cada dificuldade havia forjado sua força e inteligência. Com a família de volta, a avó ao seu lado e seus aliados leais, ela finalmente estava pronta para assumir as rédeas do seu destino. Clarice, vendo a determinação e maturidade da neta, abraçou-a. Estou tão orgulhosa de você, Emma. Você transformou a adversidade em força e o medo em coragem. Emma sorriu, com os olhos brilhando de lágrimas. Obrigada, vovó. Graças a você reencontrei minha família, e a mim mesma. A casa se encheu de uma paz recém-descoberta. Os inimigos foram neutralizados, a fortuna foi protegida e o vínculo entre Emma e Clarice foi fortalecido para sempre. Pela primeira vez em muito tempo, Emma sentiu que sua vida havia encontrado equilíbrio. Ao contemplar a cidade iluminada pela janela, ela soube que o futuro era seu, repleto de amor, família e desafios que estava pronta para enfrentar. A jovem que corajosamente salvara uma avó tornará-se uma herdeira forte e inteligente, pronta para escrever sua própria lenda. E naquele momento de serenidade, Emma finalmente entendeu: alguns milagres realmente acontecem, quando coragem e destino se encontram.